Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Papo de Vascaíno. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o que aconteceu na semana do Vasco, né? Sobre as novidades, sobre as negociações em andamento, atualizações sobre o mercado financeiro do Vasco da Gama e também sobre o clássico de amanhã, Botafogo e Vasco lá no Engenhão. Beleza? Então, se você gostou aqui já do nosso canal, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal para ajudar outros vascaínos a conhecer o nosso canal e deixe nos comentários aqui sobre os assuntos que nós vamos relatar nesse momento. Bom, primeiramente vamos falar da semana que o Vasco teve relacionado a reforços, né? E a gente ouviu aí desde segunda-feira notícias como o Rodrigo Zalazar, né? Que o Vasco tinha feito uma proposta pelo meio-campo do time alemão e a proposta foi realizada, né? Eles queriam um valor e o Vasco fez uma grande proposta a eles por 60% do direito, né, do Rodrigo Zalazar. É um meio-campo muito bom, pelo que eu vi os lances, vi jogando aqui algumas partidas dele, ele é muito bom, muito funcional, tem profundidade, consegue armar bem as jogadas e em um próximo vídeo a gente vai até fazer aqui a análise sobre esses possíveis reforços, né, do Vasco da Gama. E o que tem me preocupado, na verdade, é que o Vasco não consegue fechar uma contratação de peso dentro desse contexto. A gente sempre especula como foi com o Lianco, como foi com o Fernando, como foi com o Lanzini, que até agora não respondeu a proposta do Vasco, está de férias ainda. E a gente sempre especula e não alcança, na verdade, o que a gente deseja, que é a contratação do jogador. A janela abre dia 3 agora de julho. Nós estamos exatamente há uma semana e vai para alguns dias sem técnico, né? Uma semana e meia quase sem técnico. E isso preocupa. Não porque o William Batista ele não seja um bom técnico, né? E como ele provou ali num jogo que não foi um jogo tecnicamente muito bom, um jogo contra o time do Cuiabá, mas o Vasco fez o que deveria ser feito. E amanhã, mais do que nunca, o Vasco tem 9 pontos e precisa vencer o Botafogo, que é uma situação muito complicada diante da situação que os dois times vivem. O Botafogo, primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, jogando um futebol muito encaixado, para o Vasco se reformulando, né, no meio do ano praticamente. Então eu acredito que amanhã a gente possa ter aí algo a nosso favor, que é a saída do Luiz Castro, né, do Botafogo. Ele vai para o Al Nassr, né, que é o time lá do Cristiano Ronaldo, e recebeu uma proposta milionária e está indo para lá. E acredito amanhã que ele não vai estar à beira do campo e o Vasco também não vai ter um técnico. Então, ou seja, os interinos dos times irão estar comandando os seus times respectivamente nesse clássico dentro do Engenhão, sem a torcida do Vasco, por determinação judicial devido ao acontecido contra o Goiás no último jogo do Vasco, onde o Vasco, a torcida acabou causando ali, né, alguns torcedores acabaram causando ali, jogando fogos no campo e ocasionando aí a suspensão do Vasco. O Vasco estava sem poder mandar jogos em São Januário, mas a liminar foi derrubada nessa semana agora, anteontem, e o Vasco vai poder voltar a mandar jogos em São Januário, porém sem público, até o julgamento. E posteriormente esse julgamento a gente vai saber qual vai ser a pena do Vasco e se a torcida vai poder retornar ao estádio ou não. Outra notícia que nós temos aqui é sobre o Praxedes, que é um jogador do Bragantino, né, que não tá sem jogar já há um tempo, está lesionado, e o Vasco, né, por empréstimo queria pegar esse jogador porque o Bragantino quer emprestá-lo. Porém, como eu disse aqui, a gente tem pego muitos jogadores, né, como Carvajal, como o Ryan Cruz, né, e assim, jogadores que não têm tido efetividade no Vasco, têm ficado no banco, até o próprio, né, técnico do Vasco, o Maurício Barbieri, não utilizava esses jogadores que vieram de empréstimo. Parece que a gente tem um vínculo muito grande com o Santos e eu não entendo esse vínculo de pegar jogador, né, de empréstimos. E aí volta a questão do Natan. Será que o Vasco está pegando esses jogadores
para poder suprir o que o Santos deve do Ryan ao Vasco. Então assim, fica muito esquisito essa situação e preocupante para todos nós vascaínos que estamos aqui querendo uma notícia boa, querendo algo bom, né? Até então foi apresentado o Maicon oficialmente, né? Zagueiro também que não vinha jogando pelo Santos, estava na reserva. E aqui nada contra o Maicon, né? Eu lembro da época que ele jogou no São Paulo, gosto do futebol dele no sentido, né, do Maicon do São Paulo, porém eu acho que hoje, né, sendo reserva do Santos, num time também do Santos que não tem muita competitividade interna, então assim, eu esperava que o Maicon fosse talvez o titular do Santos nesse período e não foi. E aí também quem se apresentou foi o Serginho. Não conheço o futebol do Serginho, ele não jogou no Brasil em nenhum clube. Vi alguns lances dele, até bons, né? Mas assim, o Vasco sempre vai ser pressão, é muita pressão o Vasco da Gama. Aonde quer que vá, o Vasco da Gama vai ser pressão para todo mundo, seja jogador, seja torcedor, seja para onde for. E nós vamos estar aqui cobrando, né, por reforços a diretoria do Vasco. Um outro assunto que vem à tona também é sobre o Rodrigo Zalazar, né? O Vasco fez essa proposta aí, como eu disse inicialmente, e agora está aguardando uma resposta, porque o que tem, na verdade, impossibilitado talvez negociações é quem vai ser o técnico do Vasco, porque os jogadores estão na dúvida se vão ser aproveitados ou não, e o exemplo disso é o Léo Cittadini do Atlético Paranaense, jogador muito bom, jovem, mas também que vem de lesão e estava um tempo já, perdeu espaço durante esse ano todo, fazendo somente 4 jogos aí no Atlético Paranaense, mas é um jogador campeão, um jogador muito bom, um primeiro volante ali, que sai muito bem ali com a bola e consegue fazer essa função que o Andrei ali também fazia no Vasco. Então, o Léo Cittadini, a proposta foi feita, ele gostou da ideia de respirar novos ares, porque está sem espaço no Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense deu aval. Mas, como eu disse aqui, o Léo Cittadini não quer vir para o Vasco enquanto não houver ou não souber quem é o técnico, né? E aí isso preocupa a nossa torcida, porque pode abrir a janela e o Cruzeiro estava de olho nele, né, entrando nas negociações. E como técnico estava cotado o Rogério Ceni, essa semana toda falou no nome do Rogério Ceni, mas parece também que o Botafogo, agora com a saída do Luiz Castro, quer também entrar nessa briga aí para levar, e eu acho muito difícil, talvez se o Botafogo entrar, o Vasco levar o Rogério Ceni pro Vasco. Não acho uma boa pedida no sentido de relação, porque o Rogério Ceni, aonde passou, teve problemas, né? Seja no Cruzeiro, foi no Flamengo, né? Diz que internamente o Rogério Ceni não se relaciona muito bem com as pessoas, com os jogadores. Não é um cara de grupo, assim como o Renato Gaúcho, assim como o Cuca, assim como o Muricy Ramalho, que falam, né, a verdade, né? O Muricy quando era técnico, o Dorival, por exemplo, também é outro exemplo de cara que de grupo, que consegue mexer, Luxemburgo, com o brilho dos jogadores. Então, assim, ele para mim não seria uma boa opção para o Vasco nesse momento do Vasco que o Vasco vive. E entre o Botafogo e o Vasco, no momento que está vivendo, eu acredito que ele possa, se houver uma proposta do Botafogo, vir assumir o Botafogo. Outro detalhe aqui é o Jair. Estamos sem nosso meio-campo amanhã, né, no jogo contra o Botafogo. O Jair sofreu uma pancada no joelho na quinta-feira, né, no treino de quinta-feira do Vasco. E no treino de ontem do Vasco, ele sofreu uma pancada e foi reavaliado hoje. E o Jair está fora do clássico contra o Botafogo. Uma perda muito grande, porque Jair foi um dos destaques do Vasco no jogo contra o Cuiabá. E tem sido destaque do Vasco nesse ano, se não, junto com o Léo Pelé, a maior contratação do Vasco da Gama, na minha opinião. Sem nosso meio-campo, eu acredito ali que talvez o meio-campo seja formado por Marlon Gomes ali e o Rodrigo, talvez, né? E vou falar até da escalação que eu acho aqui pertinente para o Vasco amanhã, na minha visão. Posso estar enganado, mas eu acredito que de repente o William Batista entre com esse time amanhã. E uma outra situação que a gente tem aqui para atualizar para vocês é a chegada do Mendel ao Rio de Janeiro. Está previsto talvez para amanhã a chegada dele, e nessa chegada o Mendel vai ao Vasco, vai fazer exames e a proposta já está feita, o Mendel aceitou. Acredito um meio campo muito bom também, apesar de 35 anos.
Então, para vocês aí, foram essas notícias de hoje. O Vasco vai a campo amanhã com a chance de ganhar contra o Botafogo, porque clássico é sempre clássico e nós esperamos que o Vasco jogue para frente, como foi contra o Cuiabá, sem medo, que o William Batista põe o time bem para frente ali. E eu acredito na seguinte escalação: Léo Jardim no gol, na zaga o Capasso já está liberado, né, para poder jogar. Então eu acho que jogaria o Capasso e o Léo Pelé. Na direita, Pumita Rodrigues. Na esquerda, Lucas Piton. Ali no meio campo, ali, Marlon Gomes ali junto com o Rodrigo. Alex Teixeira fazendo ali com o Ryan. E no ataque, Pedro Raul e Eric Marcos. Essa seria talvez a minha escalação, ou a melhor escalação, porque amanhã volta o Pedro Raul, apesar de não termos o Gabriel Peck também, que é outra perda fortíssima. Volta o Pedro Raul e volta também o Manu Capasso à zaga. E aí nós amanhã temos que ganhar o Botafogo, temos que ir para cima. O nosso histórico com o Botafogo é muito bom, porém as situações dos times hoje são completamente distintas, diferentes daquilo que a gente imagina. Então essas são as notícias para vocês do Papo de Vascaíno de hoje. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilha e se nós chegarmos de hoje para amanhã a 50 inscritos aqui no canal, amanhã nós podemos fazer já uma live pré-jogo e pós-jogo sobre o clássico Vasco e Botafogo. Espero que todos vocês que estejam assistindo gostem. Deixe seus comentários aqui sobre os assuntos que relatei, o que vocês acham, né, sobre as contratações que o Vasco tem mirado aí, sobre o que o Vasco tem feito para poder trazer de melhor para o nosso time. E será que realmente a 777 está usando esse dinheiro porque está investindo esse dinheiro de maneira honesta dentro do Vasco? A gente não sabe, porque entre a diretoria, né, do Vasco da Gama, a presidência ali, né, a parte que não foi vendida, houve uma reunião essa semana, uma discussão e uma cobrança muito grande. Por que o Vasco SAF emprestou 55 milhões de euros a 777, né? Seria uma devolução talvez do investimento ou apenas uma simulação? Fica aí a nossa expectativa e a nossa torcida para que o Vasco possa sair dessa, para que Paulo Bratis, para Luiz Melo, para que eles possam fazer um trabalho de excelência que até agora, na minha visão, não apareceu no clube. E que eles decidam essa semana o técnico, porque não tem condições nesse momento, não pelo técnico, não pela pessoa do William Batista, mas sim pela situação que o Vasco vive, o Vasco oficializar o William Batista talvez como técnico do Vasco da Gama. Acredito que ele tenha feito um bom trabalho, vamos ver amanhã quanto o Cuiabá foi. No Sub-20 ele está invicto ainda, não perdeu, então, ou seja, o William Batista está invicto no cargo dos times, né, do Sub-20 e agora do profissional do Vasco. Mas não para mim, o nome hoje ideal, apesar de ser um cara muito técnico e estudioso, e um cara que entende muito de futebol, entende muito da operação do futebol, entende muito de tática, de técnica, e eu tenho certeza que ele pode agregar muito ao Vasco, mas não nesse momento. Então, senhor Luiz Bratis, né, senhor Luiz Melo, senhor Paulo Bratis, por gentileza, não deixe o torcedor mais ansioso e traga logo notícia de um técnico aí de nome, um técnico campeão. É isso que a gente espera, porque o Vasco é grande e ele sempre será um time de cobrança, tá? Então, para você que fique aí, que Deus abençoe sua vida e que você possa dar um like, curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal. Tamo junto, saudações vascaínas.